E a mensagem de hoje, pode colocar Atos 2, capítulo 1. A mensagem de hoje, ela traz o seguinte tema: do medo à coragem, o espírito que transforma refugiados em testemunhas. Amém? Eu vou repetir para você acompanhar. Do medo à coragem, o espírito que transforma refugiados em testemunhas. Vamos ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som. Perceba que não foi um vento, foi um som, como de um vento forte. E ele encheu. Irmão, se tiver crente pentecostal, eu vou lendo, você já vai dando glória a Deus, amém? Amém? Veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que separaram e pousaram sobre alguns dos que estavam ali, amém? Não, separaram e pousaram sobre cada um que estava ali, amém? Te peguei. Sabe por quê? As línguas não são para alguns, para os cidadãos, para os legais, para os formais. A Bíblia diz que havia gente de tudo quanto é nação ali, e as línguas foram para cada um deles. Sabe por quê? O Espírito Santo não olha seu status na terra, porque ele olha o seu status nos céus, e lá nos céus existe um documento que diz que você é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Isso aqui já era para você dar um glória a Deus mais alto, gente. Vamos lá, faz barulho nessa casa. Próximo, eu já li esse aí já. Próximo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. De onde eles procediam? De todas as nações do mundo. Vai vendo, gente, o que o Espírito Santo está arrumando ali. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão. Perceba, lá nos primeiros versículos a Bíblia diz que um som desceu sobre o que estavam reunidos, mas agora no verso de número 6, aquele som começou a chamar a atenção de uma multidão que estava ali, pessoas de 15 nacionalidades, pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, mas eles foram atraídos pelo som dos céus que estava sendo reproduzido na terra. E qual foi a reação da multidão? Ela ficou perplexa, ficou de queixo caído. Sabe por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Vamos para o próximo, aleluia. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são eles galileus? Diga bem alto essa palavra galileus. Vamos lá, fala assim: galileus. Todos estes que estão falando, foi uma pergunta, olha a resposta no próximo versículo. Então, como os ouvimos de cada um de nós, a nossa língua materna. Gente, vamos pegar só aquele versículo de língua materna. Não eram os discípulos falando com sotaque, não é o pastor Rafael tentando falar inglês com meu amigo Braden, how's it going, man? Are you feeling the presence of God here? Sabe, não é isso não. Eles estão ouvindo o idioma nativo, como se os discípulos tivessem nascido. O mesmo discípulo é como se ele tivesse nascido na Capadócia, nascido na África, nascido na Europa. Quando ele falava, o pessoal falava: mas não tem sotaque. Eles são galileus, mas eles estão falando na língua materna da minha nação. Sabe o que Deus está mostrando? O Espírito Santo tem poder de te ungir, de ungir a tua língua, e onde você andar, os milagres do Senhor vão acontecer. Para americano, para indiano, para hispano, para brasileiro. Eu não sei qual nacionalidade você é, mas os céus estão dizendo: a unção de Deus está descendo sobre um lugar. Não importa de onde você veio, você está no lugar certo, você está na hora certa, você está com essas pessoas certas. E eu vou profetizar até essa estação terminar: o seu cálice vai transbordar. E quem crê, diga glória a Deus. Meu Deus, vamos continuar essa leitura. Agora ele vai dar a lista das nações, amém? Para você contar aí comigo, são 15: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia. Falaram para eu falar mais lento porque está traduzindo, né? Sorry. Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia. Eu não consigo, gente. Do Ponto e da província da Ásia. Vamos para o próximo, 10. Da Frígia e da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Uau. Next. See? Next.
porque o sotaque é next. Mas aqui o Espírito Santo está gerando algo aqui, meu irmão, você não está entendendo não? Next. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Então ali você tem os judeus que saíram na diáspora, eram pessoas que haviam nascido em Israel e eles foram afugentados. Mas a Bíblia também fala daqueles convertidos que são os prosélitos. São pessoas que lá na Arábia, são pessoas que lá na África, na Grécia, em Roma, elas se converteram ao judaísmo. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria... Fala comigo, vamos lá, na nossa própria... Next. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Outros contudo zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro, diga assim Pedro, irmão, isso aqui é muito forte, diga assim Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, a voz foi? Jesus, a voz foi? E dirigiu-se à multidão, 2 pontos, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. E agora se o Espírito Santo falar contigo, você vai dizer um glória a Deus nesse lugar. Vamos para o próximo, para o 15. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Aleluia, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, aleluia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Derramarei sobre as pessoas que têm green card, derramarei sobre as pessoas que têm sangue azul, derramarei sobre as pessoas que têm privilégios na terra. Não, o profeta está dizendo que o Espírito não vai escolher pelo critério humano, ele está dizendo, todas as pessoas serão cheias do Espírito Santo, os seus filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aleluia, vamos para o próximo. Glória a Deus. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia. É muito forte, gente. Agora eu preciso te contextualizar na história. Você leu no primeiro versículo que era o dia de Pentecostes, amém? O que está acontecendo aqui em Jerusalém? Está acontecendo uma grande festa, porque a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras contam que Deus estabeleceu aos judeus que eles precisavam anualmente realizar 3 festas. Quantas festas? 3. Essas festas também são chamadas de festas de peregrinação, porque todo judeu que tivesse espalhado pelo mundo, ele deveria vir a Jerusalém anualmente e realizar essas 3 festas. Quais são elas? Deuteronômio 16, de 1 a 17 fala sobre elas. Do versículo 1 ao versículo 8 fala da primeira festa, a Páscoa. Do versículo 9 ao 12 fala da segunda, é a festa das semanas ou festa de Pentecostes. E a próxima festa está em Deuteronômio 16, versículo 13 até o 17, fala da festa dos tabernáculos. Então nós estamos aqui, só para te contextualizar, na festa do meio, na festa de Pentecostes. Pastor, o que significa a palavra Pentecostes? Significa 50º, ou seja, o número 50, porque essa festa vai acontecer 50 dias depois da Páscoa, ok? Agora eu preciso te contextualizar o que aconteceu 50 dias atrás. Eles estão realizando a festa de Pentecostes. A cidade está cheia de judeus de todas as partes do mundo. Agora, 50 dias atrás, o que acontecia em Jerusalém? Jesus era crucificado, Jesus era sepultado e Jesus ressuscitara. 50 dias atrás, os discípulos estão agora fugindo, porque eclodiu uma grande perseguição aos discípulos. Os discípulos estão acuados, os discípulos estão com medo, os discípulos estão temerosos de andar na rua. Você vai se lembrar que quando Jesus aparece ali no caminho de Emaús, os discípulos estavam com medos, um conversando com o outro e questionando os planos e os projetos de Deus. Quando Jesus aparece para eles na casa, Jesus precisa transpor as paredes, porque os discípulos estavam com medo até de abrir a porta. O coração deles estava tomado de medo. E eu vejo que nós estamos vivendo um tempo parecido com esse.
Sabe por quê? Nós estamos andando muitas vezes em medo, medo de ir, medo de voltar, medo de falar, medo de viver. E a história dos discípulos não foi diferente. Inclusive, há um item aqui que nos coloca em um ponto de semelhança muito grande com a história desses discípulos, porque eles estão vivendo um tempo de xenofobia. Diga assim comigo, xenofobia. Diga 3 vezes, seja batizado. Não, estou brincando. Diga assim, xenofobia. A palavra xenofobia significa aversão aos estrangeiros, ou hostilidade aos estrangeiros. Xeno significa estrangeiro, fobia, medo. Então, eu vou te mostrar na Bíblia que o sentimento que está gerado no coração dos discípulos é um sentimento de um imigrante que está caminhando com medo de ser reconhecido como tal. Ok? Você vai junto comigo? Diga amém. Mateus 26, 71. Amém? Vamos pregar, varão? Voz profética. Amém. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Amém. Se fosse rádio, o pessoal ia achar que você era desse tamanho, né? Mas a live não deixa você mentir. Gente, quando você ouve essa expressão Jesus o Nazareno, a gente está tão acostumado a ouvir Jesus o Nazareno. A gente acha isso lindo, né? Jesus o Nazareno. Mas eu preciso te trazer à memória que Nazaré era uma cidade que ficava na Galileia. Galileia é a província e Nazaré é a cidade. Jesus não é só chamado de Nazareno, mas ele também é chamado de Galileu. E o que significa vir da Galileia? Significa viver em uma região que sofria um grande preconceito. Havia um preconceito daqueles que moravam na Judéia, daqueles que moravam em Jerusalém, com relação a quem vinha da Galileia. E quando Pedro nega Jesus, aquele contexto em que Pedro nega Jesus, o grande receio de Pedro era de ser reconhecido pelo lugar de onde ele vinha. Então Pedro estava caladinho, Pedro estava escondido, porque se ele se mostrasse um pouco mais, alguém ia olhar e iria reconhecê-lo pela sua origem. E agora Pedro, ele não está com medo de ser reconhecido e virar um meme na internet. Pedro não está com medo de ser reconhecido e alguém ir para a internet falar assim: olha, ali está um Galileu. Pedro está com medo de perder a sua vida, porque Jesus está logo alguns metros à frente. Jesus tem agora o seu corpo machucado, o seu rosto desfigurado, e Jesus está indo para a morte. Então Pedro está olhando aquela perseguição, Pedro está olhando os soldados prendendo a Jesus e dizendo: se eu for reconhecido pelo lugar de onde eu venho, eu vou ter o mesmo destino. Amém? Agora lê comigo aqui Marcos capítulo 14, versículo 70. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam por perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é um Galileu. Está vendo? Então Pedro foi percebido como um daqueles que caminhavam com Jesus por causa da sua origem. Ela está dizendo assim: ó, você não nega, certamente você é um deles. Agora eu quero mostrar para você o que significa ser um Galileu. Coloca para mim a imagem. Nós vamos ver no mapa o que significa ser um Galileu. Vamos ali mostrar para eles? Porque o mapa ficou pequeno. Presta atenção, aqui nós temos Judeia. Nós temos as cidades mais importantes aqui. Nós temos Jerusalém, Belém, nós temos Hebrom, Jericó, Efraim, todas cidades importantes, Betânia. Estamos aqui, ó. Do lado esquerdo você tem o mar Mediterrâneo, do lado direito você tem o Rio Jordão, e agora a Galiléia está lá na outra ponta, aquela figura rosa ali. E o que existe entre a Galiléia e a Judéia? Se você conseguir ler, responda para mim. Samaria. Sabe o que é Samaria? Vem cá comigo. Samaria são co-irmãos do povo de Deus, porque na época de Saul, na época de Davi e na época de Salomão, Israel era um trono unificado, era um reino uno, 12 tribos compunham Israel.
Mas essas tribos foram divididas em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. 2 tribos ficaram no Reino do Sul, Benjamim e Judá. 10 tribos ficaram no Reino do Norte. O Reino do Norte foi levado para a Síria, em 700 mais ou menos antes de Cristo. O Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia, 500 e pouco antes de Cristo. Mas aí o que acontece? A Síria, ela tem uma forma diferente da Babilônia de dominar os povos. A Babilônia, ela deporta todo mundo para a Babilônia. Então ela leva os intelectuais, ela leva as pessoas para servirem o seu reino. Agora a Síria não. A Síria, ela tira pessoas do território e ela insere pessoas de outras nações, ela mistura propositalmente, coloca pessoas de religiões diferentes, pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas de línguas diferentes. Qual foi o resultado? Quando o Reino do Sul, Jeremias profetiza isso, 70 anos vai durar o cativeiro de vocês, e depois vocês vão voltar para Jerusalém. E dito e fato, 70 anos depois, eles voltam e reconstroem o templo, eles reconstroem o culto, eles têm ainda o seu idioma preservado, a maioria falava hebraico, mas os religiosos mantinham a língua da fé, que era o hebraico, a Torá estava preservada, e eles dão continuidade à obra que o pai Abraão iniciou muitos anos atrás. Mas o Reino do Norte, quando ele volta misturado. Já não serve mais o mesmo Deus, já não tem mais a mesma fé. Samaria é composta por aquelas 10 tribos que se perderam ao longo da história. E a Bíblia vai contar que quando eles voltarem, eles vão construir o seu próprio templo no Monte Gerizim. É por isso que quando Jesus está na Samaria e ele conversa com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz: olha, eu não posso conversar com um judeu, porque existe uma briga histórica, existe uma rixa histórica entre o meu povo e o seu povo. É por isso que a mulher samaritana, ela pergunta: eu devo adorar em Jerusalém ou eu devo adorar no Monte Gerizim? Porque ela está dizendo, Samaria tem o seu próprio templo. Gente, Samaria, eles vão fazer a sua própria versão da Torá, eles têm a sua própria Bíblia. Então agora os judeus olham para Samaria e eles dizem: vocês não são o mesmo povo que a gente, vocês não adoram o mesmo Deus que a gente, vocês não têm a mesma fé que a gente. E sabe o que acontece? Galileia está depois da Samaria. Galileia faz parte do povo de Deus, mas a Galileia está em uma posição de abnegados, de renegados, de rejeitados, distantes. E para você chegar na Galileia, você tem que atravessar a Samaria. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Eu quero ler com você. Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Olha como que o fariseu está se referindo àquele que vem da Galileia. Repete de novo. Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Ralé. Olha como os fariseus estão olhando aquele que vem da Galileia. Essa ralé. Nicodemos, gente, você conhece a história de Nicodemos. Nicodemos é uma autoridade entre os judeus. Mas a palavra fala no verso 50, Nicodemos, um deles, ou seja, um dos fariseus, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Verso 52, eles responderam: você também é da Galileia? Olha a ironia com Nicodemos. Será que você é um deles? Será que você é um da ralé também? Verifique e descobrirá, da Galileia não surge profeta. Diga assim comigo: da Galileia não surge profeta. Lê para mim aqui João 1,46, Wesley. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Amém. Você pode celebrar a Deus pela vida do Wesley? Love you. Então a Bíblia diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu dei toda essa volta aqui para quando você perceber que Pedro está caminhando de maneira discreta para não ser reconhecido, a menina grita: esse estava com Jesus de Nazaré, esse estava andando com Jesus Galileu. Eu consigo reconhecer de onde você vem, qual é a sua pátria, qual é a sua nacionalidade, porque embora o Galileu fosse pertencente a Israel, ele estava numa posição de rejeição, porque o centro político era Jerusalém,
O centro econômico era a Judéia. O centro cultural era a Judéia. Sabe quem morava lá? Os pescadores. As pessoas que ninguém dava nada. As pessoas que ninguém acreditava que teria algum futuro na vida. E sabe qual é a forma como Pedro foi reconhecido como um galileu? Vamos ler. Mateus 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, é o mesmo contexto: certamente você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Em outras palavras, o seu sotaque revela quem você é. Porque o Talmud vai revelar que os galileus tinham um sotaque diferente, porque eles tinham dificuldade de expressar alguns sons da língua hebraica. Eles não conseguiam se expressar direito, então rapidamente eles eram identificados pela sua língua. Perceba como o tempo em que os discípulos estão vivendo é muito parecido com o nosso. Pessoas que andam com medo, pessoas que andam com medo de serem reconhecidas pelo seu sotaque, pessoas que andam com medo de serem reconhecidas pelo lugar de onde vêm. E Pedro tem esse medo agora. Mas sabe o que eu acho interessante? A forma como Jesus escolheu viver os seus dias na terra. Ele sendo o herdeiro do trono de Deus, ele poderia assentar-se sobre qualquer trono na terra, mas ele escolheu a Galileia para ele crescer. Ele escolheu Nazaré para ele viver. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, eu sou aquele que ainda vou nas Galileias da vida para resgatar aqueles que o mundo não dá nada. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? A forma como Jesus organizou os seus discípulos. Você sabe que ele tinha 12 discípulos, mas 3 caminhavam mais próximos dele. Quais são? Pedro, Tiago e João. A gente sabe que a gente já até cantava quando era criança. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. Have you heard this song? No? Yeah. Então você sabe que Pedro, Tiago e João eram galileus. É Jesus dizendo mais ou menos assim, ó: o meu grupo de elite não vai ser formado por pessoas de Jerusalém. Pessoas que alguém vai olhar de fora e vai falar, se aproximaram de Jesus porque eles têm a oferecer. Aquele ali é formado, aquele ali é rico, aquele ali é reconhecido, aquele ali tem importância, por isso que eles se aproximaram de Jesus. Mas Jesus está dizendo, não, eu não trabalho como o homem trabalha. Jesus escolheu os galileus, porque ele está dizendo, eu vim para aqueles que realmente precisam de mim. Não importa qual seja a sua Galileia. Olha aqui para mim, a Galileia de Pedro, Tiago e João era uma terra que estava depois da Samaria. Gente, se a Samaria era o problema para um judeu, você imagina uma terra que estava depois. Deus está dizendo, eu não sei qual é a sua Galileia, mas hoje eu vou lá na Galileia, eu vou atravessar, Jesus está falando, eu vou atravessar fronteiras para resgatar pessoas aqui que o mundo não dá nada. Irmãos, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu vou atravessar fronteiras para chegar em alguém que o mundo está dizendo que não vai chegar. O mundo está dizendo, olha, não tem nada bom em Nazaré, não tem nada bom na Galileia. Jesus está falando, tem sim. Quando eu derramar o Espírito Santo, eu vou derramar sobre aqueles que o povo está dizendo que não tem valor. O mundo pode estar olhando para a gente dizendo, eu não creio, não tem valor, não vai chegar em lugar nenhum. Você pode não ter um documento nessa terra, você não pode ter uma certidão de nascimento dessa terra. O mundo pode olhar e pode dizer, é da Galileia, ele é de terceiro mundo, olha, não tem valor nele, mas os céus estão dizendo agora, tem valor sim. É por isso que eu escolhi essa nação, é por isso que eu escolhi esse povo. Eu vou derramar o meu Espírito, não é sobre os bonitinhos, aqueles engravatados que dizem como os judeus diziam, eu mereço. Eles rejeitaram a Jesus porque acreditaram na sua genealogia, mas o Senhor Jesus escolheu os renegados. O Senhor Jesus escolheu aqueles que eram rejeitados e disse, é sobre eles que eu vou derramar, é sobre eles que eu vou derramar, é sobre eles que... Ah, Jesus, se é para Jesus, aplauda mais forte. Se é para Jesus, glorifique. Se é para Jesus, qual é a sua
sua Galileia? A pergunta hoje é: qual é a sua Galileia? Todo mundo tem uma Galileia. Todo mundo tem um lugar de rejeição. Todo mundo tem um lugar onde o mundo diz e fala: eu te conheço. Você já caiu, você já se feriu, você não vem do primeiro casamento, você já teve no mundo, você já experimentou isso, você já experimentou aquilo. Todo mundo tem uma Galileia na vida, mas Jesus está dizendo que hoje Ele vai te resgatar exatamente na tua Galileia. Ah, Jesus, Ele poderia ter crescido nos palácios, mas Ele disse: eu vou crescer aí. Onde houver fome, eu sou o alimento. Onde houver enfermidade, eu sou a cura. Onde houver endemoniado, eu sou a libertação. Ah, Jesus, eu estou sentindo a presença dEle nesse lugar. O Espírito Santo está olhando agora e dizendo: vamos, vamos Galileus, vamos Nazireus, aqui está o Senhor, aqui está o Senhor para te resgatar do lugar de vergonha. Diga assim: eu não sei qual é a sua Galileia, mas fala assim: Jesus está indo aí hoje. Qual era a Galileia de Davi? O profeta Samuel chega na casa de Jessé e Jessé começa a organizar os filhos para concorrer a uma vaga de rei. O profeta está ali e vai dizer: olha, vou derramar agora a unção. Sabe onde estava Davi? Na Galileia do campo, na Galileia dos renegados. Porque o Samuel pergunta assim: mas acabaram os mancebos? Ele fala: não, tem mais um. Mas esse aí, ele está lá na Galileia. Ele não tem a altura que é necessária para concorrer à vaga de rei. Olha, ele não tem a lucidez, ele não tem idade, ele não tem força, ele não tem intelecto, ele não tem os pré-requisitos que um rei precisa ter para concorrer a essa vaga. Ele estava lá na Galileia. Sabe qual é a resposta de Deus para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está por fora. Eu vejo a Galileia, eu vejo o coração, eu vejo o que está por dentro. Deus está dizendo nesta noite: olha, Ele vai lá na Galileia te chamar. Sabe por quê? Deus não vê como o homem vê. O homem está olhando e está julgando. O homem está olhando e está dizendo: esse povo é fora da lei. O homem está dizendo: esse povo vai ser tudo deportado. Tem um sentimento de ódio pairando esse país. Mas Deus está dizendo: filho, eu estou contemplando a tua Galileia. Não importa o que os homens estão dizendo, se você não tem as pré-qualificações para herdar a promessa. Os céus estão dizendo que os anjos estão atravessando fronteiras. Olha, Samaria, você vai ser cortado ao meio, mas Deus vai chegar onde o homem não chega. Deus vai chegar onde o advogado não chega. Deus vai chegar onde o juiz não chega. Deus vai chegar onde a lei não chega. Deus vai chegar onde Satanás não quer que ele chegue. Ah, se prepare, porque a Galileia será invadida. O Espírito Santo está derramando um vinho novo sobre esse lugar. Qual foi a Galileia de Raabe? Raabe era uma prostituta. Os homens olhavam para aquela mulher e diziam: ela é uma pessoa que não merece o nosso respeito, não merece a nossa admiração. Essa era a Galileia dela. Mas os céus contemplaram o coração de Raabe, porque através dela veio a libertação para o povo de Deus. Eu vou traduzir para você da glória: se Raabe não se levanta, as muralhas de Jericó não caíam. Se as muralhas de Jericó não caíssem, Israel não tomava posse da terra. Se Israel não tomasse posse da terra, a promessa não se cumpriria. Se a promessa não se cumpriria, não se cumprisse, as escrituras não se cumpririam. Se as escrituras não se cumprissem, Jesus não viria a Jerusalém como estava predito. Se Jesus não viesse, ele não morreria. Se ele não morresse, ele não ressuscitaria. Se ele não ressuscitasse, o Espírito Santo não seria derramado em Atos 2. Se o Espírito Santo não fosse derramado, a igreja não estaria viva aqui. Mas sabe quem foi? Sabe quem Jesus usou? Sabe quem os céus usaram para essa história chegar até nós? Foi Raabe, a prostituta que ninguém dava nada, mas através dela o plano de Deus se concretizou.
democratizou, se concretizou. Eu quero declarar: o mundo pode dizer, pecou, caiu, falhou, traiu, mas os céus estão dizendo: hoje eu perdoo, hoje eu saro a tua história, hoje eu limpo as tuas feridas, hoje eu apago o teu passado. E eu estou dizendo: é você, meu filho, é você, minha filha, é você, meu filho, é você, minha filha. Ah, gente, tem alguém aqui para dizer um glória a Deus nesse lugar? Igreja Lagoinha é uma igreja pentecostal. Às vezes a gente olha essa igreja, gente, paredes pretas, presença na internet, pastor que prega de camiseta, um varão que sobe aqui de boné, e o povo está olhando aquilo que está por fora, mas dentro de nós tem uma chama. Nós estamos incendiados. Lagoinha é uma igreja que crê na atualidade dos dons do Espírito Santo. Eu quero te convidar hoje a permitir que o Espírito Santo alcance a tua Galileia. Hoje de manhã eu falei da diferença do peregrino e do imigrante. O peregrino é aquele que vem e pensa em voltar. O imigrante é quem vem e decide ficar. O peregrino, ele vem aqui, mas ele pensa lá na terra dele. O imigrante decidiu pensar aqui. E tem mais uma diferença: o peregrino é aquele que vem e acompanha o que está acontecendo, mas o imigrante é aquele que vem e participa. Jesus está dizendo para a sua igreja nesse tempo: eu não te chamei para ser espectador, eu não te chamei para ver um azeite ser derramado e ficar aí olhando e dizendo é bonito. Eu te chamei para você participar, eu te chamei para você entrar, eu te chamei para você mergulhar. Não é batizado com o Espírito Santo, começa a pedir o batismo. Você ainda não conheceu os céus por dentro. Esse é o tempo. Não olhe para você, não olhe para a sua história. Os céus estão dizendo: eu estou entrando na tua Galileia. Você é escolhido, meu filho, você é escolhida, meu filho. Se você, minha filha, se você ainda não teve experiência com os céus, o Espírito Santo está sendo derramado nesse lugar. Eu declaro que nós seremos invadidos pela apoteose da glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que os céus estão abertos nesse lugar. Geração tem lei pra queimar, pode incendiar, me batiza com fogo. Chame pelo fogo do Espírito, chame pelo fogo da graça, chame pelo fogo do Espírito. Derrama mais, Senhor, nesse lugar. Derrama mais da presença, derrama mais da glória, derrama mais da unção. Oh Espírito Santo, O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Levante o som da sua voz e declare: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Será
que você pode sentir a presença desse Deus que está nesse lugar. Os céus estão contemplando aquilo que nós estamos gerando nesse ambiente. Jesus hoje entra na tua Samaria, Ele entra na tua Galileia, Ele entra na tua Nazaré. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Sabe uma coisa que o mundo não entende? É que os céus investiram tudo naquilo que o mundo decidiu não dar nada. Tem muita gente olhando para você, tem muita gente olhando para a sua casa, tem muita gente olhando para aquilo que você está vivendo e está pensando que é a tua derrota, está pensando que acabou a tua caminhada. Olha aí, a família se desfez, olha aí a crise financeira, olha aí o tempo de tristeza, depressão e medo. Tem muita gente te rotulando pelo lugar de onde você veio. O inferno está agora com um olhar de acusação, mas Jesus investiu tudo naquilo que o mundo não deu nada. O Pai olhou e deu tudo, seu único filho. Ele derramou a sua graça sobre a sua igreja. Deus está dizendo: filho, levanta a cabeça, porque hoje eu estou escolhendo os que foram rejeitados por este mundo. Hoje o Senhor está escolhendo aqueles que o mundo não deu nada, e está dizendo: são esses que eu vou usar. Repita comigo, repita comigo. O lugar, diga mais alto, o lugar de maior vergonha será o lugar onde os céus mais derramarão poder, graça e honra. Quem crê, diga glória a Deus. Pode se assentar, gente. Eu não sei porque vocês se levantaram. Os céus estão nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Você aguenta mais um pouquinho aí? Diga amém. Sabe o que o Senhor me mostrou? Que Deus ungiu a língua dos discípulos. Isso é muito forte. Porque 50 dias atrás, esses discípulos estão escondidos. 50 dias atrás, esses discípulos estão evitando falar, porque a língua que eles carregam revelam de onde eles são. 50 dias atrás, eles estão um olhando para o outro dizendo: não fala não, porque se você falar, você vai ser percebido e notado como um imigrante nesse lugar. Mas a palavra fala no versículo 1 que chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e viram o que parecia ser línguas de fogo, e separaram e pousaram sobre cada um deles. Os discípulos que estavam agora com medo de falar, porque a grande realidade que os denunciaria eram as suas línguas. Agora os céus estão olhando, estão dizendo: eu não vou ungir a cabeça, eu não vou ungir os pés, o fogo não vai ser derramado sobre as mãos, eu vou escolher a língua. E a palavra fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eu não sei se você pegou, eu não sei se você pegou, mas o Senhor tirou a língua dos galileus e colocou a língua dos céus no lugar, e falou: filho, se a língua dos galileus te fazia ficar em silêncio, com medo de ser reconhecido do lugar de onde você veio, agora eu estou te colocando uma língua que vai te dar ousadia.
Agora eu estou te colocando uma língua que está revelando de onde você veio. Ah, você não veio de Samaria. Ah, você não veio de Galileia. Ah, você não veio de Jerusalém. Em mim você foi gerado antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz: olha, nele você foi gerado. Não importa a sua nacionalidade, não importa o idioma da terra, não importa o que o mundo diz ao seu respeito, a tua nacionalidade é os céus. E a partir de agora, se o idioma da terra te faz ser vítima de preconceito, eu vou colocar o idioma dos céus na tua boca, e quando você começar a falar, os mortos vão ser ressuscitados. Quando você falar, os enfermos serão curados. Quando você começar a falar, os cegos verão, os surdos ouvirão. Quando você falar, o inferno vai ter que prestar continência. Se o mundo não respeita a tua autoridade, receba fogo, receba fogo, receba língua de fogo, porque quando você abrir a boca, o mundo pode não reconhecer, mas os céus se colocam de pé. A unção desce, a graça desce, a unção desce. Aviva, Senhor. Levante agora o som da sua voz. Ah, meu Deus, há uma unção nesse lugar, há uma graça nesse ambiente, há uma unção poderosa nesse lugar. Havia judeus de Jerusalém tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Presta atenção, a multidão ficou perplexa, porque eles falavam: eles estão falando na nossa própria língua. Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam, preste atenção: acaso não são eles galileus? Agora os homens estão perplexos, dizendo: eles são galileus. Eu não sabia que Galileu também era usado pelos céus. Eu não sabia que Galileu carregava tanta autoridade. Eu não sabia que Galileu podia ser usado dessa forma. Eu não sabia que os céus tinham mistério com Galileu. Eu não sabia que os céus reconheciam os rejeitados da Galileia. Ah, meu Deus, você não entendeu o que eu estou pregando? Os céus estão dizendo: o mundo vai ficar perplexo. Vai ter gente que vai ficar de queixo caído com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Se a língua foi caso de vergonha para o mundo, é através da língua que Deus vai levantar uma geração de imigrantes cheios do poder de Deus, cheios da autoridade de Deus, cheios de unção dos céus. Eu estou dizendo, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, haverá milagre, haverá avanço. Ah, Senhor, a igreja vai avançar. O Senhor escolheu os imigrantes dessa nação, sabe por quê? Você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para mudar de vida, você está aqui porque é um fogo do Senhor em você. A igreja americana será impactada pelo fogo que a igreja imigrante está trazendo para essa terra. Eu não sei se você entendeu o que eu estou pregando, mas eu estou dizendo que os céus estão em movimento. Os céus estão escolhendo esse tempo, esta estação e essa geração. Jesus vai mandar mais, o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma sobrenatural nesses dias. Aqueles que creem, glorifiquem o santo nome do Senhor. Se coloque de pé, segure na mão de alguém agora. Eu quero orar por ativação. Eu quero orar para que o fogo do Espírito alcance a tua alma. Espírito